que são muito importantes dentro da igreja, naquilo que diz respeito à batalha espiritual. É o discernimento de espíritos, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Então, esses três dons vão nos ajudar a ter um discernimento muito claro das sutilezas desses principados. Nós poderíamos definir essa palavra sutileza da seguinte maneira: são, na verdade, sutilezas se constituem em aparências muitas vezes difíceis de ser observadas. Diga ao seu vizinho, a sutileza é uma aparência, muito difícil de ser observada. E só vamos poder ver com os olhos do Espírito, com discernimento. Então, quero trazer primeiramente aqui algumas informações acerca daquilo que está acontecendo hoje no mundo, em termos da operação desse Espírito, e depois vamos mostrar como ele tem se infiltrado dentro da igreja, levando muitas pessoas à escravidão. Ontem nós estivemos fazendo alguns atos proféticos aqui, porque dentro aqui do Estado já houve ainda muitas influências de maçonaria. Na maçonaria há muitos espíritos malignos, principados e potestades que atuam. Jabulon, Osíris, João da Escócia, Bafomete, e dentre eles também o espírito de Baal. Baal atua dentro da maçonaria de uma maneira muito forte. Então, se você tem ancestrais que estiveram envolvidos na maçonaria, é bem possível que haja ainda uma infestação geracional desse espírito dentro da tua linhagem familiar. E se não for rompido isso, pode haver influências muito fortes na tua descendência. No final desse ensino aqui, nós vamos ter um tempo de oração para estar quebrando isso. Então, Baal atua de maneira muito forte dentro da maçonaria. Quando você estuda a palavra do Senhor, você vai perceber que Baal, ele se apresenta, na verdade, como uma entidade que busca adoração a si. Se você estudar o Velho Testamento, você vai perceber que sempre esse espírito, esse principado, ele foi um grande concorrente em termos de adoração. E esse nome Baal, no hebraico, quer dizer Senhor. Só o nome, então, no hebraico, já nos mostra que ele busca adoração. E é interessante que todas as vezes que o povo de Israel se desviava do caminho do Senhor, por mais que via a presença de Deus, os milagres, sinais, vinham as palavras proféticas, Deus fazia promessa, mas de quando em quando o povo entrava para a murmuração, para a rebelião, e quando essas coisas aconteciam, eles desviavam-se totalmente dos caminhos do Senhor e se aparentavam então com os deuses das nações. E um dos espíritos malignos que o povo de Israel mais se unia era exatamente o espírito de Baal. Eu vejo que quando Elias foi lá no Carmelo e provocou então aquela mortandade dos profetas e adoradores de Baal, ele estava nada mais, nada menos provocando um divórcio da nação com esse tipo de espírito, porque literalmente, quando o povo de Israel se desviava do Senhor, literalmente eles casavam com esse espírito. Então eles tinham um senhor sobre si. Baal, em algumas regiões, ele era adorado nas duas versões, tanto no aspecto feminino como no aspecto masculino. Em algumas regiões geográficas, ele é adorado dentro do aspecto feminino, em outras no aspecto masculino. Então podemos entender que esse espírito opera também em cima da perversão sexual. Percebemos que nos dias que nós estamos vivendo, o nível de perversão sexual dentro do aspecto do homossexualismo e do lesbianismo é algo muito forte em muitas nações. E é claro que por trás disso está a operação desse espírito de Baal. Uma outra coisa muito interessante que nós observamos na palavra do Senhor, você pode abrir lá em 1 Reis 18, verso 28. Havia muitos sacrifícios que eram dados a Baal, não somente sacrifício de sangue de animais, mas sangue humano. Veja o verso 28. Diz que naquele momento de confronto, quando Elias estava provocando esse divórcio, esta separação espiritual da nação de Israel,
com Baal, nós podemos encontrar aqui uma informação muito importante. Diz aqui: e eles clamavam em altas vozes, e conforme o seu costume, e retalhavam com facas e com lancetas, até correr sangue sobre eles. Então isso era muito comum entre os profetas e adoradores de Baal. Faziam lacerações no corpo, derramando sangue. Então era um demônio que buscava sacrifício de crianças, muitas vezes em algumas nações agindo em conjunto com Moloque, e Elias deixa isso bem claro aqui diante de nós. Então, onde há derramamento de sangue, há influência desse espírito. Hoje há muitos países onde existem as clínicas já normalizadas, então regulamentadas de aborto. Em outros países o aborto é algo clandestino. E esse espírito então atua em conjunto com o Moloque em muitos países, quer naqueles onde é clandestino, quer nos outros países onde o aborto ocorre em clínicas regulamentadas. Então o espírito de Baal atua em cima disso também. Talvez vocês já ministraram pessoas que saíram lá do movimento gótico. Os góticos, na verdade, eles têm lá uma entidade que eles adoram na forma de um grande vampiro. E dentro do movimento gótico, esse vampiro nada mais é que a própria representação do espírito de Baal. Então há muitas influências desse espírito em nossa sociedade. E a Bíblia também, ela declara em Jeremias 51, 44, um decreto de Deus. Claro que foi um decreto profético para aqueles dias, mas nós temos que apropriar para a nossa geração. Se você ler lá em Jeremias 51, 44, você vai perceber que é um decreto estabelecido por Deus diante da atuação desse espírito. Vamos abrir Jeremias 51, 44. Diga ao seu vizinho: hoje você vai viajar muito. Dentro da palavra do Senhor. Aleluia. Nós vamos estudar nessa tarde a palavra de Deus, para ter um tempo de oração consciente depois. Veja o verso 44. E castigarei a Bel em Babilônia. Bel se refere exatamente aqui a Baal. Então ele era adorado na Babilônia também. E castigarei a Bel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou. Amados, esse espírito de Baal tem entregado muita coisa que diz respeito à nossa herança em Cristo Jesus. E nunca mais concorrerão a ele as nações. O muro de Babilônia está caído. Então perceba que é um juízo aqui muito forte, direcionado a Baal, e diz que muitas coisas que ele havia tragado seriam tiradas. E cremos que estamos vivendo, na verdade, um tempo de resgate, um tempo de restituição. E há muitas coisas que o espírito de Baal tem roubado de muitos cristãos. Agora, no texto que nós lemos aqui, o Senhor fala com Elias que havia reservado 7.000, aleluia, que não haviam dobrado os seus joelhos e nem beijado, não haviam se casado com Baal. Diga ao seu vizinho: estamos vivendo uma geração profética. E Deus vai preservar uma geração que não vai se dobrar diante desse espírito. Claro que não estamos falando de 7.000 numericamente falando, porque número 7 na Bíblia é um número de multiplicidade. É uma geração poderosa que o Senhor está levantando na terra, que vai confrontar, como nos dias de Elias, esse espírito. Amém. E que literalmente vai experimentar uma separação da atuação desse espírito. Quando se estuda a palavra do Senhor de maneira muito clara, você percebe que as três entidades que eram mais adoradas quando o povo de Israel se desviava do caminho do Senhor era Baal, que mais? Astarote e Ashera. Diga isso: Baal, Astarote e Ashera. Astarote e Ashera, representação direta da rainha dos céus. Era o próprio espírito da rainha dos céus. E Baal também era adorado de uma forma muito grande. E tinham ele, na verdade, como Senhor. Agora eu creio que em nossos dias o Senhor quer atuar na sua igreja também.
provocando uma separação desse tipo de espírito. Só que na igreja, claro que ele não vai operar como está operando no mundo hoje. Dentro da maçonaria, as clínicas de aborto, o lesbianismo, o homossexualismo, os sacrifícios, ele opera de uma forma mais sutil. E esse tipo de operação que nós queremos estar desvendando hoje, à luz da palavra. Esse espírito maligno, ele tinha tanta importância para aquelas nações pagãs, que eles chegavam a dar certos lugares geográficos um nome específico relacionado a Baal. Então você vai encontrar diversas expressões de Baal. Por exemplo, Baal Zebub, Deus Ecrón, Baal Amã, então diversos nomes. E baseado nesses nomes, nós podemos distinguir um tipo de operação. Então em alguns lugares dava o nome da cidade, o nome de Baal, e nome de pessoas também. E eu quero ver 11 expressões desse nome na Bíblia. E de acordo com o significado do nome, fala exatamente de um tipo de atuação desse espírito dentro da igreja. Guarde algo na tua mente. Cada vez que você vê nomes diferentes de Baais aqui na Bíblia, se refere ao mesmo tipo de espíritos. Então nós vamos ver aqui, é bom que você anote isso, alguns nomes de Baal aqui. E cada nome tem um significado e aponta para um tipo de operação na forma sutil dele dentro da igreja. A primeira menção que você vai encontrar na Bíblia de Baal está no próprio livro de Gênesis. E vamos encontrar a primeira manifestação então desse nome em Gênesis 36. Gênesis 36, verso 38 e 39. Morreu Hadad, e Sâmela de Masreca reinou em seu lugar. E depois então que morreu Sâmela, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. Esse Saul não é aquele Saul lá dos tempos de Davi, é outro Saul. Morreu Saul, e Baal-Anã, diga isso, Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade era Paú, e o nome da sua mulher era Metebel, filha de Metaipe, filha de Mesabe. Sublinhe essa palavra no verso 38 e 39, Baal-Anã. Essa palavra Baal-Anã, de acordo com a concordância Strong, significa exatamente Senhor ou dono da graça. Diga isso. Baal-Anã significa Senhor ou dono da graça. Senhor ou dono da graça. E o que isso tem a ver com a nossa caminhada, a nossa vida cristã? Que tipo de atuação esse espírito de Baal pode trazer no aspecto na igreja de Baal-Amã? Diz aqui que é o Senhor da graça e aponta exatamente para aqueles que estão abusando hoje da graça de Deus. Talvez você tenha ouvido nesses dias a seguinte declaração: eu fui salvo um dia, estou sempre salvo. Alguns estão pregando o seguinte: você se arrependeu, teus pecados foram perdoados, você está perdoado para sempre, não precisa mais nem pedir perdão. Pode até pecar um pouco, que você já está absolvido, está perdoado. É a graça barata que tem sido pregada. Quantos creem que o arrependimento, a confissão é um processo em nossas vidas? Amém. Amém. A Bíblia é clara: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. O pecado em alguém pode trazer enfermidade, pode trazer doença, que vai impedir a caminhada dele com Deus. E diz a Bíblia em 1 João o seguinte: se alguém pecar, temos o que? Um advogado para com Deus. Então, vamos ter que recorrer a esse advogado que nos absolve nos momentos em que pecamos. Mas há uma mensagem maligna que eu creio que nasceu no coração de Baal-Amã em nossos dias, que diz: tudo é pela graça, estou salvo.
pronto, sempre serei salvo. E quantos levam a vida espiritual medíocre, hipócrita, cheia de pecados, anulando a graça de Deus? Interessante, sabe o que descobri? Depois de uns 2, 3 anos de caminhando com Jesus, eu descobri que eu não tinha aceitado Jesus. Diga ao seu vizinho, você nunca aceitou Jesus. Sabe por quê? Quem nos aceita é Ele. Aleluia. É verdade, amados. Quem nos aceita é Jesus. E muitas vezes está sendo pregado o chamado evangelho da graça barata. Lembra que eu falei aqui na segunda mensagem que o evangelho que vai encher a terra, qual é o evangelho? É o evangelho do reino de Deus. Aleluia. Agora muitas vezes estão pregando o evangelho da oferta tentadora, onde a pessoa é tentada a receber Jesus para receber uma mudança nas coisas materiais e fica insistindo, abre o teu coração e receba Jesus. Você não encontra nenhum respaldo aqui no Novo Testamento sobre isso. Você vê Jesus aceitando as pessoas. Diga ao seu vizinho, Jesus aceitou você. Jesus aceitou você. Não foi você que aceitou Ele. Não foi você que aceitou Ele. Amados, nós vemos em nossos dias algumas coisas acontecendo. As pessoas que chegam a nós e dizem, olha, vem para a ministração de libertação, o camarada, a gente percebe que não é libertação, ele vive em ciclos constantes de pecado. Aí ele chega e diz, olha, para mim eu acho que não tem jeito. Mas Deus sabe como eu sou. Deus sabe da minha fraqueza. E sabe que eu vivo caindo nesse tipo de pecado. Amados, não é esse tipo de mensagem que Jesus veio trazer, não. Quando entramos pelo reino de Deus, nós recebemos uma mudança de natureza. E temos que deixar essa natureza operar nas nossas vidas. Quer ver outra coisa que esse Espírito tem semeado na igreja? Não precisa confessar. Tudo bem, você caiu em pecado, você já consertou com Deus. Nem fale para o teu líder, porque ele não vai entender. Ele vai te condenar, ele vai te julgar, ele vai colocar peso sobre você. Não precisa você confessar lá na tua célula. Confesse só para Deus que está resolvido. Amados, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, para quê? Abra a sua Bíblia, Filipenses 2:12. De sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Salvação é algo que precisa ser desenvolvido. É algo crescente. Agora você vê muitas pessoas que simplesmente estancaram. E você percebe que a salvação nessas vidas é algo que não está sendo desenvolvido. Eu conheço algumas pessoas que passaram-se 5 anos e estão exatamente no mesmo estágio que começaram a caminhar com o Senhor. E quantas vezes estruturas pecaminosas, das mais violentas, que nunca foram trabalhadas. E aí você encontra muitas pessoas hoje na igreja se alcoolizando porque nunca foram libertos do álcool. Há crentes muitas vezes com vício de fumo porque nunca foram libertos. Agora, sabe o que essa mensagem da graça barata tem feito? Traz uma certa justificação a essas pessoas. E diz que não precisa se preocupar com isso, pode ficar assim. Quantos aqui creem que tem crente que muitas vezes está indo para as baladas? Nós já vimos. Aí vem para o culto, para a reunião, cheio de manifestação demoníaca. Algumas pessoas, o tipo de vida que leva, faz com que ela seja, na verdade, um grande pombal. Todas as pombagiras estão operando ali. E é o que nós estamos vendo nos seminários de libertação. A falta, muitas vezes, de responsabilidade para com a palavra. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão abusando da graça de Deus. Diga ao seu vizinho, cuidado.
Se você abusar da graça, você acaba caindo na desgraça. Não queremos nós aqui cair na desgraça abusando da graça de Deus. O evangelho do reino, amados, não se constitui num evangelho de graça barata, porque muitas vezes é levado um evangelho de graça barata e não gera responsabilidade, não há visão de reino. Olha, no Brasil, há alguns artistas e cantores completamente falidos. E sabe o que fazem para tentar levantar o seu nome? Vão à igreja evangélica, ouvem a mensagem, na hora de um apelo, levantam a mão e dizem: eu aceitei Jesus. E a partir do momento, diz: agora sou crente. E aí vai, grava um CD e começa a vender. Você sabia que esses filhos de Baal estão operando na graça barata? Eu não sei se esse tipo de mensagem chegou até a tua nação aqui, mas no Brasil tem sido uma grande praga. Porque as pessoas agora não querem mais responsabilidade com o culto, não precisa mais. Existe a igreja virtual pela internet, ou assistem pela televisão. Eles não celebram mais dois sacramentos que foram deixados por Jesus, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Alguns segmentos transmitem a ceia pela televisão. Então a pessoa pega o pão, pega o vinho e ela mesma se auto-ministra a ceia do Senhor. Não precisa dizimar, levá-la na casa de Deus. Ela vai e faz um depósito bancário. E tem aqueles grupos que já pregam que dízimo é lá da velha aliança e não precisa dizimar. Está crescendo esse tipo de grupo. E alguns entram para essa linha de entendimento. E sabe o que escreve lá na internet muitas vezes? Em cartas, boletins? Cansei de ser cristão. Agora estou na graça, eu estava na lei. Os crentes estão na lei. Agora estamos no caminho, então estamos na graça, na liberdade total. E alguns que estão dentro dessa linha, dessa doutrina, alguns até espíritas estão se tornando. Porque eu vi um pastor que entrou para essa linha, fazendo apologia, defendendo Chico Xavier, um dos maiores espiritistas que o Brasil já teve. Agora, veja onde essas pessoas estão chegando. Amados, é um tempo de batalha, de guerra espiritual. Guerra espiritual não é contra o espírito de vício, a pombagira, o Zé Pilintra, que muitas vezes sai alguém na igreja, é contra todo um sistema que está manipulado por forças demoníacas. E muitas dessas forças têm vindo através desse espírito de Baal. Então a primeira área é levar as pessoas a viver de uma graça barata. Esse nome aqui, Baal Amã, significa dono senhor da graça. Vamos abrir lá em 1 Crônicas, capítulo 1, verso 49 e o verso 50. Morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Aquibor. Então, é uma repetição lá no texto de Gênesis. E morreu Baal-Hanã, e Haddad reinou em seu lugar. E era o nome da sua cidade Pai. E o nome de sua mulher era Metabel, filha de Mataede, filha de Mesabe. Diga o seu vizinho uma vez mais: você nunca recebeu Jesus. Foi Jesus que te recebeu. Você já viu como alguns pregadores pregam, como eles evangelizam? Abre o teu coração, receba Jesus. Parece que Jesus está lá fora, tremendo de frio, procurando um abrigo, então abre o coração e vai abrigar Jesus. Não é isso que você vê no livro de Atos, de maneira nenhuma, gente. Paulo chegava na cidade para evangelizar. A primeira coisa que ele fazia, sabe o que era? Confrontar os poderes malignos que estavam lá. E provocava um confronto.
Atos capítulo 19, ele chega, confronta a arte mágica que estava na cidade, e com isso muitos começaram a se converter. A Bíblia diz que eles iam lá na praça, queimavam, dando um testemunho verdadeiro, que haviam entrado no reino de Deus, queimavam seus livros de magia. Ele vai lá no templo de Diana e confronta Diana, e houve todo um alvoroço, quiseram colocar ele como prisioneiro. Aquele ato de guerra de Paulo fez com que os poderes de Diana fossem quebrados. E simplesmente em 2 anos e meio, toda a Ásia Menor foi evangelizada. Não somente Éfeso, mas toda a Ásia Menor. Pergunta ao seu vizinho: em quantos anos você deseja que todo o Japão seja evangelizado? Em quantos anos você deseja que todo o Japão seja evangelizado? Você sabia que o tempo em termos de quantidade de anos depende da igreja, depende de nós? Depende do posicionamento. Ontem à noite, nos momentos de ato profético, eu fiquei preocupado, porque eu vejo aqui dentro da nação a divisão na igreja imperando. Como as pessoas não têm disposição, a liderança a nível de Estado não tem a disposição de caminhar junto. Isso tem retardado a obra de Deus por alguns anos aqui dentro da nação, aqui dentro do Estado. O maior principado demoníaco que pode impedir a evangelização da cidade é o principado que atua dentro da divisão. Enquanto a igreja, principalmente na figura dos pastores, caminharem divididos, mais vão alimentar esse principado e mais demorado será o processo de evangelismo e resgate da nação para o reino de Deus. Uma das coisas que vocês têm que colocar constante aqui na pauta de oração é o confronto com o espírito de divisão, pedindo que haja, na verdade, unção de unidade aqui dentro do Estado, aqui dentro da cidade e dentro do país. Amém. Segundo Baal, que você vai encontrar na Bíblia, veja que eram formas variadas do espírito de Baal, de acordo com a região, recebia um nome. E era adorado então nessa região. O segundo Baal que você encontra na Bíblia é o Baal Zefon. Diga isso. Baal Zefon. Baal Zefon. Vamos abrir Êxodo capítulo 14. Verso 2. Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto do mar. Esse lugar ali tinha esse nome porque adoravam Baal. Então deram o nome de Baal Zefon. Verso 9. Os egípcios com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e perseguiram e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal Zefon. Vamos ver Números capítulo 33.